E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada nós vimos movimento uniforme, tá? E esse movimento uniforme, eu expliquei para vocês que ele é em função do quê? Imaginem que a gente tem um carrinho, tá? Esse carrinho percorre uma trajetória, tá? Então, eu vou desenhar aqui o meu carrinho. Ele vai percorrer uma trajetória, tá? Aqui ele está na posição inicial e aqui ele vai estar depois de ele ter cumprido o trajeto dele aí, ok? Bom, eu falei para vocês que existe uma letra nova no nosso alfabeto de letras aí, é o delta, tá? Então, ó, existe o delta S e existe também o meu delta T, ok? Então, o meu delta S é a variação de espaço, então ele fica sendo espaço final menos espaço inicial. Lembra que eu falei de S0? E meu delta T seria o meu tempo final menos o meu tempo inicial, certo? Então aqui eu vou falar o seguinte, ó, eu vou falar que ele partiu desse ponto aqui, que esse ponto aqui, ó, ele estava marcando 20 metros. E ele foi parar num ponto, tá marcando aqui, 1020 metros, ok? No momento em que ele começou a trajetória, era o tempo inicial, tá? Então aqui, ó, vou falar que ele apertou um cronômetro naquele instante. Então o tempo inicial, 0 segundos. Eu vou falar que ele travou o cronômetro depois de ter marcado um tempo aí, um tempo final igual a 40 segundos, ok? Vamos lá então. Precisamos então calcular o ΔS, o ΔT para ver a velocidade média do meu carrinho, certo? Vamos calcular o ΔS, ó. Então o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Qual que é o espaço final? Ele está marcando ali, ó, 1020 menos o espaço inicial, que é 20. Isso aqui me dá uma distância de 1000 metros, ok? E o meu ΔT, ele vai ser igual ao tempo final, 40, menos o tempo inicial, que é 0 ali, ó. Isso dá 40 segundos, ok? Quantos metros ele faz por segundo, tá? Então, o meu carrinho, para eu saber a velocidade média, eu preciso dividir o ΔS por ΔT. Lembra disso aí? ΔS por ΔT. Ok? Então, ó, qual que é o ΔS que eu tenho ali? Eu tenho 1000, certo? Ele está dividido por 40. O macete da física é essa divisão aqui, ó. Aqui e aqui. Então, fica 100 dividido por 4, ok? Então, a minha velocidade média é 100 por 4. Quanto que é 100 por 4, gente? Se vocês forem fazer a continha aí, dá 25. Uma coisa importante, vocês estão dividindo espaço por tempo, metro por segundo, ok? Tudo bem? Vocês devem estar pensando assim, professor, mas você está falando de metros por segundo ou você está falando do sistema internacional? Pois é, existem algumas unidades na física que a gente não consegue trabalhar no dia a dia. Por exemplo, metro por segundo está no sistema internacional, vocês vão ver sempre isso daí. Mas vocês já viram a velocidade em quilômetros por hora, certo? Então, queria parar um tempinho aqui para ensinar vocês a converterem a velocidade. Imagine que vocês vejam, em algum caso, uma velocidade de velocidade. Então, ó, sempre que eu tiver de quilômetro por hora, ok? E eu quiser passar para metro por segundo,
eu preciso, pessoal, fazer uma divisão aqui, ó. Uma divisão por 3,6. O contrário também acontece. Se eu quiser de metros por segundo para quilômetros por hora, vou fazer o contrário, eu vou multiplicar. E eu multiplico por 3,6. Então, ó, sempre que eu tiver um valor em quilômetros por hora e quiser para metros por segundo, eu faço essa divisão. Vamos dar um exemplo aqui para a gente. Imagine que eu tenho uma velocidade igual a 108 quilômetros por hora. Vou fazer de conta que meu carrinho está viajando a 108 quilômetros por hora. Quanto que é isso aí em metro por segundo? É simples. Se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Então, ó, vou fazer essa divisão aí, ó. 108 dividido por 3,6. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, então vou acrescentar um zero aqui. Tirar essa vírgula aí, ok? Então eu vejo aqui primeiro, ó. 108 dá para dividir por 36? Ele dá, tá? Qual é o valor que eu tenho que multiplicar para ele dar 108, tá? Se vocês multiplicarem aí por 3, olha só. 3 vezes 6, 18 vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então fica 108 menos 108. Isso dá 0. Sobrou um zerinho aqui. Ele vai aqui para baixo. Dá para dividir? Não dá. Então ele vem para cá. Tá? Então eu quero dizer que a minha velocidade ela é igual se eu escrever 30 metros por segundo. Ok? Então, ó, sempre que vocês tiverem uma unidade em quilômetros por hora e que quiser saber no sistema internacional, vocês dividem por 3,6. Bom, vou pegar alguns valores aqui para vocês. Eu queria que vocês interpretassem comigo um resultado. Tá? Bom, vou desenhar um carrinho aqui. Esse carrinho eu quero descobrir a velocidade desse carrinho. Ele ficou meio rabiscado aí, tá? Mas eu vou falar para vocês que esse carrinho ele tem uma velocidade muito alta. Essa velocidade é igual a 360 quilômetros por hora, ok? Isso é um valor muito grande. E eu quero passar para metros por segundo. Então, se eu for passar para metros por segundo, eu divido por 3,6, ok? Vamos voltar lá? Olha lá, ó. Quero passar isso aí para metros por segundo, eu divido por 3,6. Vamos fazer essa divisão aí? 360 dividido por 3,6. Mais uma vez, eu tenho uma vírgula aqui, tá? Uma casa depois da vírgula. Então, eu tiro a vírgula e coloco um zero aqui. Vamos lá, ó. 3 dá para dividir por 36? E 36? 36 dá. Então, ó, os 36 dividido por 36, eu posso colocar 1 aqui. 1 vezes 36 é 36. 36 menos 36 dá 0, ok? Então, ó, eu abaixo esse 0, dá a mesma coisa, um zerinho para cá. Abaixo esse 0, também não dá para dividir, vem para cá. Olha só o valor que deu, galera. Quer dizer que 360 km por hora é igual a 100 metros por segundo. É um dado interessante porque a cada segundo ele anda 100 metros. E eu acho que eu vou conseguir vocês fazerem entender quão grande é essa velocidade. Imagina aqui, ó, que eu tenha um mapa de uma cidade, tá? E aqui tem um quarteirão, tá? Um quarteirão, outro quarteirão. Aqui tem as ruas aqui no meio, tá? Ok? Tem os quarteirões aqui. A distância de um quarteirão, essa distância aqui, ó, tá?
é aproximadamente igual a 100 metros, tá? 100 metros por segundo, quer dizer que ele passa um quarteirão em 1 segundo. Você já pensou nisso? Tchum! Da ponta do começo do quarteirão até o fim do quarteirão, ok? Então, ó, essa velocidade é muito rápida realmente, tá? É uma velocidade muito alta e a gente pode interpretar fazendo essa conversão. Nessa aula, eu queria que vocês trabalhassem justamente com essas conversões. Então, ó, vamos fazer alguns outros exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 450 quilômetros por hora, tá? Vocês podem pensar que eu tô ficando maluco, mas existe carro que chega a essa velocidade. Essa velocidade de 400 km por 450 metros por segundo, ele é tido no Bugatti, tá? Então, ó, é uma velocidade muito alta. Como que eu faço para passar para metros por segundo? Eu vou dividir por 3,6. Então, ó, 450 dividido por 3,6 aqui. Eu tenho, então, uma casa depois da vírgula, tá? Então, eu coloco um zerinho para cá. Então, fica 4.500 dividido por 36. Então, ó, esses dois valores aqui, eu posso dividir por 36? Posso. Eu posso usar o 1 aqui. 1 vezes 36 dá 36. Então, ó, 45 menos 36, 5 menos 6 não dá para fazer. Então, eu empresto uma unidade aqui, ó. Então, fica 15 menos 6, isso dá 9, tá? Olha só, beleza. Então, a gente já chegou no valor aqui de 1. Abaixo o zero aqui, ó, tá? Agora ficou 90 dividido por 36. Isso dá um valor de aproximadamente 2, tá? Porque 2 vezes 36 é 72, ok? Fica 90 menos 72. 90 menos 72, daí 18, ok? E 18 não dá para dividir por 36, então abaixo o zerinho aqui, fica 180 dividido por 36. Bom, o valor que dá isso aí é 5, ó, porque 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 3 é 15, mais 3, 18, tá? Então fica 180 menos 180, e isso dá zero aqui de resultado, não dá resto. Então, galera, ó, 450 km por hora é a mesma coisa que 125 metros por segundo. 125 metros por segundo. Agora, ó, existe uma questão. Sempre que eu tiver em quilômetros por hora, para eu saber sempre na física, eu divido por 3,6. Se eu quiser entender na realidade, com as unidades que eu já estou acostumado, você pega de metros por segundo e multiplica por 3,6. Vamos ver alguns valores que eu já provavelmente trabalhei com vocês. O valor aqui, ó, queria que vocês fizessem, ó, 20 metros por segundo, ok? Eu quero passar esse 20 metros por segundo para quilômetro por hora. Agora eu vou fazer a operação contrária. Quando eu quero passar para metros por segundo, eu divido. Quando eu quero passar para quilômetros por hora, eu multiplico. Tá? Então, 20 metros por segundo em quilômetros por hora, eu tenho que fazer 3,6 vezes 20. Então, eu vou fazer 20 vezes 3,6. Então, ó, na matemática, eu esqueço a vírgula no começo. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2, 12. Mais 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui ó, dá 0, 2, 7. Ok? Tem uma vírgula aqui? Coloco uma vírgula aqui. Então, ó, 20 metros por segundo é igual a 72 quilômetros por hora. Esse 72 km por hora, ele é a unidade que a gente trabalha num sistema que não é um sistema internacional. É o nosso sistema
é o nosso sistema do cotidiano, tá? Agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios, tá? Só de conversão de velocidade e também vou corrigir os outros exercícios. Na próxima aula, nós começaremos com a matéria de energia, tá? Energia, ela tem várias maneiras de se classificar. Existe energia térmica, existe energia sonora, energia potencial, energia cinética. Eu vou ensinar para vocês as energias mecânicas, tudo bem? Peguem para fazer e eu vou deixar lá uma listinha para vocês resolverem as conversões da velocidade. Tudo bem? Então espero que tenham gostado, espero que tenham entendido essa aula. Ela é uma aula mais de conversão, mas é uma aula importante para vocês, já que a gente está trabalhando na física e no sistema internacional. Então até a próxima aula.